Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem e já animados aí para o processo de preparação das demonstrações financeiras, né? A ideia aqui é que a gente faça uma rápida pincelada em temas que, na maioria das vezes, a gente já vem trabalhando ao longo do ano, né? Nos nossos encontros trimestrais, né? Que já ficaram tradicionais aqui e, obviamente, a gente se colocar à disposição para questões pertinentes aí ao fechamento das demonstrações financeiras. Eu separei aqui alguns temas, né, que, como eu falei, assuntos a gente identifica como temas importantes e que o Kiran falou um pouco de ofício CVM, a gente ainda não tem o desse ano, mas tem os ofícios de anos anteriores que norteiam um pouco, né, a visão do regulador, e também aqueles temas que a gente, de forma mais recorrente, acaba discutindo, né, sou do grupo técnico aqui da PwC, com os nossos clientes de auditoria e também com clientes de não auditoria, que a gente faz trabalhos de apoio, de consultoria contábil. Né? Então, sem mais delongas, um tema que sempre a gente puxa aqui para discutir nos finais de ano é o tema de covenants, né? Sem dúvida nenhuma, é muito importante a gente avaliar eventuais não cumprimentos de cláusulas de covenants. Eu estou ouvindo um barulho de retorno, não sei se é o meu mesmo, vocês me ouvem bem aí? Ou se o meu som... Oi, Cris, o problema foi com o Kiran, pode conseguir que eu já me mutei ele. Ah, legal, tá, joia. Então, o que eu me ia dizendo, né, os covenants, que são aquela avaliação que tem que ser feita periodicamente e sobretudo, né, no final de ano, porque eventualmente uma quebra de covenant demanda aí todo um processo de negociação com os credores, obtenção aí eventualmente de um waiver, para avaliar os impactos que têm que ser observados na preparação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro. Então, preciso fazer alguma reclassificação para passivo circulante? Posso manter? Obtive um waiver? Em que momento que obtive um waiver? Importante salientar que não importa se o waiver tenha sido obtido antes da autorização das demonstrações financeiras, mas se foi depois do encerramento do exercício, eu tenho os desdobramentos necessários ali de reclassificações, etc. E também atentar para eventuais cláusulas de cross-default, né? Eventualmente eu posso não ter atendido um determinado covenant para uma determinada dívida, mas uma outra dívida que eu nem quebrei covenant, ela tem essa cláusula que demanda também o vencimento de outras, o vencimento antecipado, enfim. Então, são análises que têm que ser feitas e atualizadas, envolvem, em alguns casos, aí, julgamento, entra ou não entra no cálculo, mas eu imagino que esse já é um processo que deva estar plenamente mapeado, né? Mais uma lembrança, e claro, novas dívidas, novos contratos têm que merecer uma análise bastante cautelosa aí por parte dos preparadores. Um outro tema que também tem a ver com passivos, né, com dívidas, enfim, é a questão de reestruturação de dívidas, sobretudo em cenários com alta de inflação, com variações importantes nas taxas de juros. Não raro se identifica aí cenários em que há renegociação de dívidas, né? E aqui a gente sempre vem chamando atenção, e aqui não é diferente, fazer uma avaliação se eu estou lidando com a extinção de um passivo financeiro, com a modificação de um passivo financeiro, né? E essa avaliação ela passa intimamente pela aquela avaliação ou pela aquela análise, né? Dos termos atuais e dos termos renovados, né? Por assim dizer, das dívidas, se isso provoca uma variação significativa no fluxo de caixa, né? Nos fluxos de caixa previstos, aquele famoso teste lá dos 10%. Importante ressaltar que a gente sempre vai ter um impacto no resultado, né? Seja no caso de uma extinção pela baixa do passivo financeiro e reconhecimento de uma nova dívida, ou pelo efeito da modificação, em que eu tenho aí a diferença entre os fluxos de caixa
atuais da dívida e os fluxos de caixa ajustados, né, ou descontados ao valor presente pelas taxas originais, né, dos novos fluxos de caixa. Importante também ressaltar que o tratamento de eventuais FIIs que eu pague ou receba nesse processo de renegociação de dívidas, ele também tem um tratamento que vai depender um pouco do que está acontecendo, né? Se eu tenho uma nova dívida, aí eu eventualmente vou trabalhar esses custos na apuração aí da taxa efetiva de juros, ou se eu estou fazendo meramente uma modificação, e aí eventualmente esses custos vão fluir para o resultado. O que mais que a gente tem aqui? Combinações de negócios, né? Nada de novo que mereça um detalhamento, mas combinações de negócios é uma área que, invariavelmente, até não podia ser diferente pela complexidade envolvida, está sempre nos top 5 aqui das nossas discussões, né? Sobretudo, eu acho que aquelas combinações de negócio que foram concluídas, né, ou realizadas mais para o final do exercício. Então, a despeito disso, né, garantir que do tempo pode ser um pouco mais escasso, né, para fazer as análises que são necessárias, mas assegurar que todas as nuances dos contratos de compra e venda foram observadas. Não raro, a fonte primária, a fonte mais rica das informações sobre o que se planejou fazer a partir de uma combinação de negócios, assim como da negociação de diversos contratos, ela não está necessariamente na área financeira, de controladoria, mas na área de negócios, de M&A das entidades. Então, entender quais são esses aspectos, né, que permearam a todos os termos de negociação e, a partir daí, identificar elementos, né, como a existência de puts e calls, avaliar se eu comprei um pedaço só, se eu já comprei tudo, não esquecer de temas como participações mantidas anteriormente, que tem que ser avaliadas ao valor justo antes da aplicação da contabilização do preço de compra, o próprio processo de identificação dos ativos, né, que vão fazer parte dessa combinação de negócio. Aí não faz diferença o uso que eu tenho como expectativa para o ativo, e sim o valor justo dos ativos em si. Todos os aspectos tributários que estão envolvidos na aquisição ou no desenho com o qual a aquisição foi planejada para aproveitamento de impostos. Então, em conclusão a isso, a avaliação da existência ou não de tributos diferidos. Quando eu tenho proprietários das adquiridas passando a ser executivos da adquirente, e atentar para as discussões relacionadas à remuneração ou contraprestação variável, né? Porque em um caso eu potencialmente posso ter um impacto no ágio, no outro caso passo a ter despesas de remuneração desses executivos, se, por exemplo, está associado aí algum pagamento futuro a atingimento de metas. Então, tem toda uma orientação que permeia essa análise. Então, são alguns dos assuntos que vêm à tona quando a gente está discutindo uma combinação de negócios, né? O que mais? Perdão, Hiram, diga lá. Isso. Vou até voltar aqui o próximo tema. Talvez um outro item sobre combinações de negócios, que ainda que você faz uma combinação de negócio em janeiro, e considerando que você vai publicar suas demonstrações financeiras em fevereiro, por exemplo, a nota explicativa sobre aquela combinação de negócio depois do final do ano, ele é muito detalhado. Então, ele é quase que a nota completa. Então, muitas empresas ficam surpresas pelo nível de detalhe com o valor justo dos ativos, passivos e as alocações têm que ser divulgadas quando tem uma aquisição depois do final do ano, porém antes da publicação. Então, só cuidado com esse tipo de transação, porque a gente vê muitas empresas surpresas por esse requerimento. E não cai naquela armadilha de, não, eu tenho 12 meses para fazer, então eu vou colocar tudo no ágio aqui no fechamento do exercício e depois eu faço, né? Quer dizer, em tese, os 12 meses
eles estão muito mais associados com refinamentos dos cálculos de valor justo, né? Tem aí uma pressuposição de que no momento em que eu estou fazendo a negociação de uma companhia... Primeiro, acho que a coisa nunca começa no dia 31 de dezembro, né? Ela não, do momento inicial do approach até a assinatura do contrato, a gente raramente tem um período de 2, 3 dias, né, Kira? Apesar do brasileiro ser aquele ser que milagrosamente deixa tudo para a última hora e consegue fazer, isso não acontece dessa forma, né? Acho que tem que ter muita coragem para assinar um contrato para comprar uma empresa em 2 ou 3 dias. Acho que tem... Eu ainda não vi alguém fazer isso. Ainda não vi. Então, a presunção, é óbvio, é que já deva, ao longo do tempo, né, se criar uma expectativa de algumas coisas e fazer um exercício mínimo, e aí sim, né, da valorização desses ativos, e aí, obviamente, ter a oportunidade de refiná-los a partir da recepção de novos dados e etc. Mas acho que essa é a questão chave aqui, né? E talvez... Acho que é muito legal você tocou nesse tema de você já fazer a simulação antes, e que uma outra coisa impressionante é o número de empresas que ficam chocadas pelo requerimento, por exemplo, de valorizar estoque ou valor justo. Então, você está comprando uma empresa que tem 3 meses de estoque, você é obrigado de registrar aquele estoque em valor justo, que acaba consumindo, tendo, portanto, todo o seu estoque que você vai vender, sei lá, nos próximos 3 meses, está a valor justo e, portanto, a margem é mínima para os próximos 3 meses daquela empresa que você acabou de adquirir. Então, ou seja, os reflexos que isso tem dentro da empresa adquirente, muitas vezes não são simulados com o nível adequado e aí, de novo, acabam gerando surpresas desagradáveis. É isso aí. O que mais? Operações estruturadas, né? Acho que na hora de fazer o efeito aqui, eu coloquei operações estruturadas de cabeça para baixo em relação às outras, né? Não sei se ela está no hemisfério sul aqui da minha mandala, então, assim como no Brasil, a gente não está andando de cabeça para baixo, né? A gente está fixo na gravidade. Mas, tirando a observação de lado, as operações estruturadas que vem aí nas mais diversas formas, né? Desde a estruturação de um FDIC, passando por uma estruturação de um contrato de arrendamento, enfim. É sempre muito importante, né, garantir que a essência da transação foi devidamente analisada e capturada para que o registro contábil pudesse ser feito, né? E, mais uma vez, aqui, invariavelmente, a fonte primária da informação não está com quem está fazendo a contabilização do número, preparando as demonstrações financeiras. Isso está longe, lá na área de novos negócios, quem está ali de frente negociando eventualmente com instituições financeiras ou com parceiros, para poder definir termos de transação, enfim. Então, é muito importante que essas transações especiais, vamos chamá-las assim, elas estejam devidamente capturadas, registradas e divulgadas nas demonstrações financeiras para que o leitor possa ter ali a clareza em relação aos objetivos da administração para buscar esse tipo de transação. Por exemplo, aí eu chamo a atenção, né, para análise de controle, por exemplo, né, nas mais diversas formas, desde controle sobre um ativo financeiro, se eu estou exposto aos riscos e benefícios, se eu estou envolvido ainda com o processo de transação, cobrança, até controle de entidades estruturadas, se existe um processo decisório dessas entidades para que uma das partes o controle, né, ou tenha poder sobre essas atividades relevantes, ou se não há atividades relevantes, eu estou falando de uma entidade, uma estrutura que obedece aí um piloto automático. Então, tudo isso pode variar muito, né, em termos de complexidade de uma estrutura para outra, de um negócio para outro. É muito importante que a gente invista o tempo, instâncias que aquilo foi negociado e como aquilo afeta determinada indústria, né? Então, esse é um outro aspecto que eu chamo bastante atenção aqui, que é uma fonte rica de discussões.
Bom, os temas de julgamentos críticos, né? O Kiran chamou atenção para a questão dos ofícios da CVM, e eu acho que eles têm sido bastante insistentes, né, nessa questão de julgamentos críticos, que no final das contas ela acaba englobando todo e qualquer assunto que a gente envolver, né? Cada vez mais com a ampliação da complexidade das transações, do ambiente de negócios, é natural que se faça uma série de julgamentos sobre temas, sobre operações, como as que a gente discutiu há pouco, sobre incertezas, né? Fiquei feliz de saber que Covid já não está mais aí no radar, né, como um dos principais temas, sinal que a humanidade como um todo conseguiu substancialmente sair desse momento, né? Mas passamos aí depois por aspectos de guerra na Rússia, hoje aí efeitos de taxa de juros, inflação, então tudo traz incerteza de alguma forma para as demonstrações financeiras, né? Então, muito importante garantir que todos os julgamentos que são críticos e são diversos, né, sejam mapeados e devidamente divulgados, né? Um negócio que me incomoda muito quando eu vou revisar uma demonstração financeira é quando se elenca ali aqueles julgamentos críticos na nota de julgamentos que são quase que padrão, né? Copia e cola de outros, né? Sei lá, vida útil de imobilizado, quando eventualmente nem é um julgamento tão crítico assim. Recuperação de impostos, que em alguns casos nem é tão crítico assim, e buscar adequar ou adaptar essas divulgações para a realidade efetiva, né, de cada negócio. Acho que isso amplia demais, aumenta demais a qualidade de uma determinada demonstração financeira. Então, o leitor ele precisa saber, né, que tipo de informação, né, que é necessária para que ele possa compreender quais são esses julgamentos, quais são as linhas das demonstrações financeiras, né, em última instância, que são impactadas por esses julgamentos, como eventualmente eles podem oscilar, né, e quais, em termos de magnitude, né, eventualmente, quais que são os possíveis impactos, né? Então, dando aqui exemplos, né? Quando a gente pensa a gente falou aqui de mudança de taxas de juros, a gente falou de mudanças climáticas, falou de Covid, falou de guerra da Ucrânia, mas isso invariavelmente pode, mudanças climáticas, a gente já vinha falando isso ao longo do ano, né? Tem de repente estoques que eu tenho que parar de transacionar, ou transacionar de uma forma diferente, isso pode influenciar o valor realizável dos meus estoques. Gastos com pesquisa e desenvolvimento, se eu estou desenvolvendo alguma coisa, alguma nova tecnologia para fazer face aí a demandas regulatórias de aderência aí a aspectos de agressão ao meio ambiente. No caso de taxas de juros, né, se eu estou falando em aspectos de capitalização de juros, na própria discussão que a gente levantou agora há pouco, de renegociação de dívidas, etc. Enfim, moeda funcional, tradução, né? Tradução de moeda funcional para moeda de apresentação numa consolidação, quando eu tenho aí um grupo, desconto ao valor presente de passivos e por aí afora, né? Aqui são alguns exemplos de julgamentos que eu preciso exercer quando eu estou fazendo ou preparando demonstrações financeiras. O que mais? Operações de risco sacado, né? As operações de risco sacado também que já foram objeto de circulares aí da CVM, então fazer a atenção especial, né, para a natureza da transação, em última instância ela está incluída para alterar o fluxo de caixa do fornecedor ou do comprador, né? Tem uma série de indicadores que elas têm como objetivo apoiar na conclusão, né? Se eu tenho um passivo financeiro, se eu tenho um passivo operacional, quem negocia os termos, a obrigatoriedade de uma das partes em adesão para poder transacionar, impactos gerais nos limites de crédito, né? A adesão a essas operações, ela impacta o limite de crédito de uma das partes, né, com as instituições financeiras. Então, são alguns indicadores, a gente veio falando bastante sobre isso ao longo do ano, que podem
direcionar para um lado ou para outro. E, obviamente, né, atentar para os impactos que isso tem, não só nas demonstrações financeiras, mas também nos fluxos de caixa. E, por fim, aqui, nessa nossa mandala, né, óbvio que isso não é exaustivo, mas são temas gerais, né, que estão sempre aí nas discussões, aspectos importantes para os testes de impairment. Eu sei que muitas empresas adotam aí o terceiro quarter, né, como base para os testes de impairment, mas eu também sei que são trabalhos que invariavelmente são concluídos nessa época do ano, né? Então, foco aqui em controlar quais são as atualizações, né, que aconteceram no ambiente de negócios, que vão permear essa análise, a existência de evidências objetivas de impairment quando eu não estiver falando de ativos de vida útil indefinida, como ágil, por exemplo. No processo de preparação das estimativas, né, sempre tomar o cuidado de confrontar as ditas premissas-chave, né, que são aquelas que mais vão influenciar os cálculos, né, de valor justo, valor recuperável, com dados externos, né, quer dizer, eu não posso contradizer em absoluto e num caminho oposto ao que os dados externos estão me falando, né? Então eu penso que eu estou agora ampliando minhas operações, o volume de negócios e os dados externos prevêem um declínio significativo da economia, né? Então as coisas têm que conversar. E se não conversarem, tem que ter uma boa explicação, né? Os cenários de incerteza, né? Foi algo que foi trazido, né? Foi muito falado nessas épocas de Covid primeiro, depois Guerra da Rússia. Então, quando eu tenho um alto grau de incerteza em relação ao assunto, eu devo, na verdade, desenvolver múltiplos cenários e, eventualmente, ponderá-los para encontrar uma melhor estimativa. Atentar para os impactos tributários, né, que permeiam o fluxo de caixa, se eu estou fazendo o cálculo do valor em uso, que é antes dos impostos, ou do valor justo, que é depois dos impostos. Então, atentar para a utilização das taxas, né? Eu sei que o que a gente tem geralmente são taxas pós-impostos, e aí eu tenho que fazer aquela conta para buscar qual que é a minha taxa antes dos impostos. Eventualmente eu tenho que tomar cuidado em contextos onde existe, né, saldos importantes de imposto de renda diferido, que essa conta ela pode ser um pouquinho mais complexa. Não esquecer da própria mecânica do cálculo em si, né, da abordagem, bottom-up, top-down, né? Primeiro eu vendo ativos que estão impaired, né, que eu já tenho que fazer baixa, agrupá-los em unidades geradoras de caixa, que eu também tenho que continuar revisitando, né, ao longo do exercício para garantir que aquela estrutura de unidades geradoras de caixa que eu estabeleci, ela permanece relevante, testá-las e aí sim, eventualmente, ver se eu tenho ágil que está agrupado a mais do que uma unidade geradora de caixa, testar o ágil dessa maneira, obedecendo, obviamente, aquele limite, né, de um segmento operacional, pensar em ativos corporativos, que eu posso, enfim, testá-los, segregá-los, né, entre diversas unidades geradoras de caixa, se eu tiver um critério objetivo para fazê-lo, ou uma vez que eu teste todas as CGUs, depois eu somo as CGUs e mais esses ativos corporativos para poder fazer o teste completo. Que mais? O Kieran falou muito em divulgações, né, de combinações de negócio, mas também observar as divulgações de impairment, sobretudo em relação à análise de sensibilidade, quando requerido, sobre quais são as premissas-chave. Enfim, acho que sempre tem bastante discussão aqui, né? Isso, só sobre impairment, talvez vale notar que na medida que o cálculo está perto de gerar impairment ou está gerando um impairment onde tem impacto no resultado, normalmente se espera muito mais qualidade, detalhe de análise do que aqueles casos onde tem margem muito grande de proteção do ágio que a empresa tem registrado. Estava vendo aqui, a gente tem uma série de perguntas, Cristiano, estava pensando, talvez a gente aproveita agora para fazer isso. Vamos lá, enquanto eu estou molhando o bico aqui. Ô, Kieran, eu vou até comentar isso. Duas perguntas que me chamaram a atenção aqui para a parte do Cristiano foram uma que é 17 a 18,
que ele fala o seguinte, né? Posso comentar aqui, Kiran? Isso, Me chamou claro. bastante atenção essas daqui. É requerido teste de impairment para ágios decorrentes de combinação de negócios ocorridas ainda no mesmo exercício? Exemplo, BC ocorrida em agosto do mesmo ano. Isso. A resposta, em tese, sim, e aí depende da data do... Na hora, a empresa determina que data que ela vai fazer o teste. Então, se ela faz o teste 31 de dezembro, em tese, tem que fazer o teste todo ano. Talvez o ponto no primeiro ano, às vezes, desde que a operação está andando conforme... Que normalmente você tem uma projeção já na data da aquisição. A empresa já fez sua avaliação da data da aquisição e se fosse poucos meses depois, desde que a empresa tem desempenhado conforme esperado, normalmente o teste é realmente fácil porque você já tem suas projeções já prontas das informações da data da aquisição e está operando conforme planejado, mas tecnicamente é requerido e eu já vi empresa baixando a ágil no mesmo ano que a aquisição. Vale lembrar, Kiran, que a norma ela não fala que eu preciso fazer o teste uma vez por ano, ela fala que eu preciso fazer o teste pelo menos uma vez por ano, né? Então, o fato de eu ter estabelecido um corte que pode não ter sido o terceiro trimestre ou outro, não tira a obrigatoriedade de eu identificando aí uma eventual necessidade por declínio de operações, como você falou, fazer essa avaliação. Então, sim, tem que ser feita essa avaliação. Aí tem uma outra pergunta aqui, Cris, só mais uma. Se vocês puderem cantar. Teve mais uma que chamou a atenção aqui, da Tassiana. Na combinação de negócios, quando é empréstimo entre as partes, esse deve ser excluído o impairment do ágio? Tem um empréstimo entre as partes, é uma relação. Relações pré-existentes, elas são tratadas, a norma traz especificamente uma orientação para que eu faça registre o efeito de transações pré-existentes entre as partes, né? Porque elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, dependendo da relação que elas têm com os dados de mercado. Então, no limite, né, se eu tenho um empréstimo que era extremamente favorável com uma outra parte, na hora da combinação de negócios, obviamente, esse empréstimo não vai fazer mais sentido e eu vou cancelar, né, se eu tiver alguma relação pré-existente. Então, eu tenho que fazer essa avaliação e eu posso ter relações favoráveis ou desfavoráveis para registrar no momento da combinação de negócios. Não sei se era, porque falou em empréstimo, né, não falou de troca de ações, eu não sei se era essa a pergunta. Falou de empréstimo, falou de empréstimo mesmo. Então, mas acho que tem dois itens que tem que ter cuidado. A primeira é que quaisquer relações entre empresa adquirente e adquirida têm regras específicas sobre isso, porque todos os ativos e passivos da empresa adquirida são valorizados valor justo. E às vezes o valor que você tem na empresa adquirente não bate mais com a adquirida, que uma está valor justo e outra está com custo histórico. A segunda coisa é que na hora que você faz, por exemplo, a alocação do ágio, às vezes você poderia ter operações até alocar o ágio para a empresa adquirente, porque você está esperando redução de custos na empresa adquirente. Então, e talvez a terceira coisa é que dentro das normas existe também normas específicas para empréstimos para adquiridas. E aí você entra numa discussão se aquele empréstimo, na realidade, deveria ser tratado como investimento ou se deveria ser tratado realmente como empréstimo e como que você faz isso. E aí já tem, no nosso manual, já tem literatura específica sobre como que você avalia, vamos dizer, a diferença entre o investimento e o recebível e como que se deveriam ser tratados no processo de avaliação de impairment. Mas você já tem que ter mais cuidado com a segregação entre investimento e também a relação entre as duas entidades. Às vezes, eu já vi casos que dadas relações pré-existentes,
gera um ganho ou perda na data da aquisição, porque uma está valor justo e outra está valor histórico, no momento da aquisição acaba gerando um ganho e perda. Então, muito cuidado com relações preexistentes. O que mais que temos aí de perguntas? Deixa eu ver aqui, tem pergunta aqui de Marcelo Lopes Filho, perguntando: operações com blockchain devem ser mencionadas em nota explicativa? Acho que depende do que se refere, se o natureza da operação, se ele refere-se um ativo, um passivo, tem uma série aqui de perguntas. A gente falou, a gente teve um webinar há algum tempo, não sei se foi no Q3 ou no Q2, em que a gente abordou um pouco a questão do blockchain. Vou talvez substituir o termo blockchain por criptoativos, né? Acho que é mais abrangente, né? Então, obviamente, tem que se buscar entender. Eu lembro na época a gente fez uma pesquisa, ainda era, eu acho que praticamente ninguém tinha transações, mas se a sua entidade tem transações, sem dúvida nenhuma que elas têm que ser divulgadas no contexto que forem relevantes, né? Lembrando, acho que chama atenção uma orientação, né, em relação à questão de melhores práticas de divulgação nas demonstrações financeiras. Não dar ênfase a algo importante é ruim, dar muita ênfase a algo que não é importante também é ruim. Então, colocar no mesmo diapasão de divulgação em relação a todas as outras transações, né? Mas aí tem um outro grau de análise que é entender se eu estou falando de intangível, de estoque, o que eu faço como criptoativo em específico, né? Me coloco à disposição para conversarmos em off aí, meus contatos ficam depois da apresentação, para quem fez a pergunta. Legal. Tem uma outra pergunta aqui de Paulo Keller, de Nigris, perguntando: foi criado um grupo de trabalho do CPC e CVM com participação de representantes de diversos segmentos para discussão de tratamento contábil de ativos ambientais, tais como CBOs, créditos de carbono e certificados de energia renovável, objetivo de emissão de uma orientação CPC, caso o CPC seja emitido antes da data de divulgação dos TFs. As entidades devem reprocessar os números para considerar o CPC. Primeiro, acho que tem... estou pensando alto que as orientações do CPC eles são aplicáveis uma vez aprovadas pelo regulador. Então, você teria que ter a norma emitida e depois aprovada pelo regulador. É muito pouco tempo para ter isso, mas acho que o tema esse tema de ativos ambientais já tem bastante literatura sobre isso, e para quem tiver transações relevantes nessa área, acho que vale a pena ver as várias publicações que já existem sobre este tema e ter uma divulgação adequada para que, caso tiver uma norma sobre isso, tem que ser aplicado, pelo menos o leitor sabe de quanto que está falando na empresa. Tem outras perguntas aqui. Garantias dadas a terceiros devem estar nas notas explicativas. Normalmente as garantias são dadas para terceiros, são dadas e tem uma norma específica. Garantias financeiras tem uma norma específica para requer que seja valorizado o valor justo, garantias dadas para terceiros. Tem um outro aqui: impactos de ataques cibernéticos e LGPD devem ser divulgadas na nota explicativa. O tema de ataques cibernéticos, aí você tem que avaliar o LGPD, o efeito em termos de... primeiro, se isso poderia impactar as informações financeiras. Primeiro, se poderia impactar os sistemas contábeis, porque se tiver um impacto nos sistemas contábeis, você vai ter que resolver o problema do ataque antes de conseguir publicar. Mas, segundo os ataques, eles poderiam trazer contingências e obrigações adicionais com as empresas, e aí tem que avaliar este lado desses impactos. Mas
a gente vai discutir na semana que vem, especialmente no ambiente norte-americano, tem uma divulgação e tem uma nova norma proposta para sair, acho que a expectativa é abril, sobre ataques cibernéticos, em termos de transparência, divulgação de riscos e divulgação de quando acontece, mas isso fora das demonstrações financeiras. Qual a técnica de referência para análise de risco? E acho que em termos de análise de risco, a Estela, a gente te manda isso separadamente. Como estabelecer a unidade geradora de caixa de Tassiano dos Santos. Tassiano, isso é uma pergunta muito boa. A definição é como estabelecer a unidade geradora de caixa, ou seja, para fim de você fazer o seu cálculo de impairment, você vai fazer seu cálculo de impairment baseado na unidade geradora de caixa. E aí como defini-las, né? Isso. E primeiro que é uma excelente pergunta, é uma área muito definição muito importante. E acho que na norma ele fala de um fluxo de caixa independente, e aí tem uma área de julgamento o que você chama de fluxo de caixa independente, mas essa definição ele é uma definição. Não, pode concluir, desculpa, Kira. Não, eu ia dizer da importância dessa definição no cálculo de impairment. Às vezes, você vê a empresa, ela fez todo um processo de cálculo de impairment e quando se vê que não foi feito pelas unidades de caixa, a geração de caixa correta. Então, a empresa precisa refazer tudo. Então, essa definição ela é muito importante. É muito importante porque eu posso acabar, inclusive, tendo aquele efeito indesejado de... vou dizer, compensar a má atuação de uma unidade geradora de caixa, que porventura teria um impairment, com a atuação melhor de outra unidade geradora de caixa. Então é muito importante esse exercício, sim. A própria criação do IFRS 13, né, a norma de valor justo, ela estabeleceu alguns conceitos, né, ou atualizou o entendimento em relação, por exemplo, a mercado ativo, enfim. Eu acho que essa definição de unidade geradora de caixa, ela passa por isso, né, entender fluxo de caixa independente na medida que existe possibilidade de eu transacionar os outputs de uma determinada unidade geradora de caixa. Então, acho que essa é uma orientação que precisa ser seguida, né? Quer dizer, o que é uma unidade geradora de caixa? Aquela que de forma independente consegue gerar um fluxo de caixa porque tem um mercado para transacionar os seus ativos, né? Mais ou menos o que o Kieran falou. Chamo só atenção para... Quando teve o IFRS 13, né, a gente falou muito sobre isso naquela época, foi importante uma revisão, né, das unidades geradoras de caixa, porque a definição de mercado ela tornou um pouco mais abrangente, né? Então tem transações de uma forma recorrente que quem quiser comprar sabe aonde identificar um vendedor e coisas assim por diante. Então acho que a análise vai por aí. Legal. Vamos ver o que mais que tem aqui. Até quanto Kieran, tempo... Desculpa interromper, Kieran. Eu acho que o Cristiano ainda tem uns slides para passar, você viu? Isso, vamos deixar ali. Isso. Eu vou concluir aqui. Eventualmente, se tiver outras questões, eu vou observando enquanto a Paula vai falando também. Senão a gente mata o tempo aqui de tributo, que geralmente tem bastante questões, né? Vamos lá, então, pessoal. Além dos temas contábeis, a gente trouxe aqui alguns temas do âmbito regulatório, né? Temos algumas novidades, né? Vou usar mais 5 minutinhos só, Paula, já te passo. Então, em relação da CVM 59, né, que entra em vigor agora já em 2023, que teve basicamente dois principais objetivos, né? Diminuir custos, né, para aderência aí das exigências, né, do regulador, porque tornou um pouco mais simples, mais concisa a forma de apresentação das informações e a inclusão, o esclarecimento, né, de informações que reflitam os aspectos de ESG, né, de governança, impactos ambiental,
e impacto social, né, do negócio. Eu acho que aqui, obviamente, quando a gente entra no âmbito, né, do detalhamento, tem uma série de coisas, desde relatório anual, no modelo Pratique ou Explique, né, se as entidades estão adotando melhores práticas de sustentabilidade, como isso está influenciando, eventualmente, fatores de risco. Que mais? Questões, discussões relacionadas a efeitos de gás estufa, comentários sobre, eventualmente, elementos de plano de negócio que tem algum impacto, temas como diversidade, remuneração, então traz aí um arcabouço de aspectos que têm que ser observados aí no contexto da divulgação, de preparação de formulário de referência e tudo mais. O que mais que a gente tem aqui em termos de novas regulações? A Lei 14.195, né, que também era um decreto, né, da simplificação ou da dinamização do ambiente de negócios, e aí se converteu agora em lei, que traz basicamente aspectos relacionados à modernização, como eu falei, do ambiente de negócios, melhorando o posicionamento do Brasil naquele ranking do Doing Business, mas também traz uma série de aspectos relacionados à proteção do acionista minoritário, né, que desde prazos, por exemplo, para convocação, envio de informações para assembleias, a discussão de proibir acúmulo de cargos, né, de diretor, presidente e presidente do conselho de administração de uma empresa, ampliando, obviamente, a governança, a criação aí da obrigatoriedade do conselheiro independente, né, nos conselhos de administração, em termos que vão ser ainda definidos pela CVM, a introdução daquela discussão relacionada ao voto plural, né, que, em linhas gerais, ela confere a determinadas ações ordinárias um direito maior do que um voto, né, ter um limite aí para 10 votos, e traz uma coisa também que é muito importante, que é aquela questão da submissão à Assembleia, né, de transações que sejam relevantes entre partes relacionadas. Então, tudo visando, obviamente, a melhoria do ambiente de negócios, ampliação de transparência e assim por diante. E, por fim, meu último tema aqui é a 160, né, que transforma um pouco o processo de ofertas, né? Então, ela vem substituir a instrução 400 e a 476, que a gente vinha usando já há bastante tempo. Também no propósito de modernização, né, do ambiente. A ideia, óbvia, também é trazer ou deixar esse processo de acesso ao mercado de capitais um pouquinho mais dinâmico, um pouco mais rápido, focar ou delimitar os esforços, né, que a CVM vai ter para aquelas ofertas que são um pouco mais críticas, né, mais sensíveis para o mercado de uma forma geral, ampliar, enfim, ambiente aí de segurança jurídica, e é isso, né? Ela meio que agora eu não tenho mais aquelas ofertas que são registradas e não registradas, tem aquelas ofertas que a CVM vai ter que se debruçar e participar do processo, né? Realizar diligência, e outras ofertas que elas serão concluídas pela simples aderência ou atendimento, observância à documentação e aos ritos processuais. Falamos, se eu não me engano, sobre isso em detalhe na semana passada, né, Kira? Então, só chamando a atenção mesmo para essas questões, que quem estiver pensando, e espero que muitos estejam pensando em fazer oferta no começo desse ano, para a gente observar essas novas regulamentações. Com isso, eu encerro aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta de follow-up, e passo a palavra de volta para você, Kira. Isso, legal. Vamos entrar nos tópicos do tax, que acho que tem bastante tema fiscal, como sempre, que é no final do ano, para fins fiscais, e eu espero que tenha algumas boas notícias para nossos ouvintes. Bom, pessoal, bom dia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte de tributação. Temos muitos temas, vocês vão ver aqui.
pelo resumo, não sei se a gente vai conseguir, na verdade não vai conseguir, entrar em profundidade em todos eles, mas a ideia aqui é a gente, pelo menos, passar por esses temas. A gente fez um mix entre temas referentes ao fechamento de 2022 e temas que afetam o primeiro trimestre de 2023, porque, como vocês sabem, a gente teve uma mudança no governo e uma série de medidas provisórias e portarias conjuntas e outras normativas foram publicadas entre o final do ano passado e o começo desse ano. Então, a gente vai falar um pouquinho, até resgatando o que a gente discutiu, que a gente apresentou no final do ano passado, só para a gente fazer uma breve recordação, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as novas medidas legislativas desse primeiro trimestre, só para a gente chamar a atenção de alguns pontos, tá? E fazer uma comparação do que saiu agora com o que saiu no final do ano passado, ok? A ideia aqui não é esgotar o tema, mas pelo menos deixar todos muito bem informados. Então, o primeiro tema, e eu queria até fazer um comentário que me chamou muito a atenção na pesquisa que o Kiran rodou há um tempinho atrás, agora aqui no nosso webcast, que o tema de subvenções para investimento ainda é o tema mais relevante aí de preocupações nas áreas fiscais para 2022, 2023. De fato, existe muita movimentação nesse assunto e no último trimestre saiu uma decisão muito importante mesmo, que é um recurso especial no âmbito do STJ, na qual vinha sendo discutida a aplicação do que a gente chama de pacto federativo, que a tese do pacto federativo é aquela pela qual a norma constitucional determina que você, como órgão federal, não pode tributar receitas estaduais, né? O que eles chamam de outros entes federativos. Então, a entidade federativa União não pode tributar a entidade federativa Estado. E, nesse sentido, essa tese ela foi ampliada, ela foi estendida para a discussão de que subvenção para investimento é uma receita estadual e que, portanto, não poderia ser tributada pela União. Então, essa tese do Pacto Federativo, que é uma tese que vem sendo discutida desde 2017 para créditos presumidos, ela foi trazida numa ação judicial para benefícios de redução de base de cálculo e isenção para ICMS. E aí, a decisão que foi proferida em 2022, ela disse, que foi no primeiro semestre de 2022, ela diz o seguinte, olha, não se aplica essa tese do Pacto Federativo porque se aplica a Lei Complementar 160, que diz que você tem que qualificar esse benefício de ICMS como subvenção para investimento ou não, para você poder não tributar para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Só que aí o advogado, muito inteligentemente, ingressou com um embargo de declaração, que é um recurso, e perguntou o seguinte, tá, entendi, mas só para me esclarecer aqui uma questão, qual é a extensão da aplicação da Lei Complementar 160, ou seja, quando o parágrafo 4º do artigo 30 da 12973, que foi introduzido pela Lei Complementar, fala em subvenções para investimento, ele está realmente ampliando o conceito de subvenção para investimento para todo e qualquer benefício de ICMS previsto no convênio 190? E aí, os ministros do STJ se manifestaram favoravelmente, disseram que sim, que se não fosse essa a interpretação correta, não tinha por que existir esse parágrafo 4º na Lei 12973. E por que eu chamo atenção para isso, pessoal? Vou explicar. Porque a grande discussão sempre que gera insegurança nesse tema é se todos os benefícios que estão no convênio 190 podem ser considerados como subvenção para investimento e, portanto, não tributáveis para imposto sobre a renda e contribuição social. Se eu não tivesse nenhuma dúvida sobre isso, já teria excluído isso da base do imposto de renda e constituído lá a reserva no patrimônio líquido, não é mesmo? Então, essa decisão ela foi muito importante porque, inclusive, muitas soluções de consulta da Receita Federal têm sido publicadas no sentido quase de ignorar o parágrafo 4º, que é o que a Lei Complementar 160 introduziu na lei. Tá? Então, essa ampliação do conceito, ela vem de encontro a todas as soluções de consulta que a gente tem observado que restringem o significado de subvenção para investimento para aquele benefício de ICMS que, de fato, exige uma contrapartida do contribuinte. Tá? Então, essa decisão, ela praticamente colocou uma pá de cal nessa discussão
nessas manifestações da Receita Federal. Mas o ponto aqui que eu queria chamar a atenção, além deste aspecto, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, é que no final do aninho passado veio, como diz o Kyrian no apagar das luzes, uma instrução normativa de PIS/COFINS que ela praticamente consolidou todas as opiniões da Receita Federal sobre PIS/COFINS. E aí tem um artigo sobre subvenção para investimento. E aí eu fui seca no artigo, né? Ai, deixa eu ver o que a Receita Federal colocou lá. Vamos ver se ela já incorporou essa manifestação do STJ. Mas não, pessoal, não incorporou. Continua seguindo o mesmo entendimento das soluções de consulta que vinha publicando, no sentido de dizer que subvenção para investimento é aquela que você necessariamente tem que comprovar uma implantação ou expansão de atividade econômica, né? Ou seja, uma contrapartida. Então, me chamou muito a atenção, queria levantar a atenção para este aspecto da IN 2121 de 2022, dezembro, finalzinho do ano, quase no dia do meu aniversário, que é dia 27, no sentido de que ela não incorporou essa decisão do STJ, ok? Vamos em frente. Pessoal, depois eu vou olhar todas as perguntas e vou tentar responder todas as que forem possíveis no tempo que a gente tiver aqui, tá? Então, falando um pouco sobre a IN 2121, que eu já abri aqui o tema, né? Por que ela é importante ser falada com relação ao fechamento de 2022? Porque a instrução normativa, ela não é que nem a lei, né? A instrução normativa, ela vincula os auditores da Receita Federal e ela tem cunho interpretativo, né? Aí você vai dizer, mas Paula, o que você quer dizer com cunho interpretativo? Você quer dizer que ela pode ser aplicada retroativamente? Veja, é uma norma infralegal, pessoal. Quem determina a base de cálculo e incidência é a lei. A instrução normativa, ela traz uma interpretação da Receita Federal sobre o dispositivo da lei, né? Então, ela é uma consolidação de diversas soluções de consulta que foram publicadas pela Receita Federal ao longo desses últimos anos. E aí, algumas questões nos chamaram a atenção nessa IN. Então, a primeira é que ela incorporou no texto que a exclusão do ICMS destacado na base de cálculo do PIS/COFINS tem que ser a base de cálculo nova do PIS/COFINS. Então, a exclusão do ICMS, ela da tese do século do STF, foi incorporada na IN, o que é uma excelente notícia, tá certo? Agora, aí você vai me perguntar o seguinte, tá, entendi, mas Paula, eu ouvi falar que saiu uma medida provisória agora, no começo do ano, falando que eu tenho que excluir o ICMS das entradas, das aquisições. O ICMS incidente, não ICMS destacado, ICMS incidente nas aquisições. Pessoal, olha só que interessante o que aconteceu aqui do ponto de vista de linha do tempo. Nessa instrução normativa que foi publicada em dezembro, ela diz claramente que você não precisa excluir o ICMS das aquisições, tá? Para fins de apropriação de crédito de PIS e COFINS. Aí veio uma medida provisória no comecinho desse ano e disse que você tem que excluir. Aí a primeira pergunta que surgiu para mim foi o seguinte, Paula, mas essa medida provisória, ela produz efeitos a partir de quando, né? Se a Receita Federal se manifestou em dezembro, então quer dizer que até dezembro eu estava tranquila essa discussão da inclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS? Na nossa visão, sim, inclusive porque você tirar o ICMS da base de cálculo das aquisições implica numa majoração de tributação. E em havendo majoração de tributação, a gente tem que respeitar no mínimo a anterioridade nonagesimal, de 90 dias. Então, na nossa visão, os contribuintes eles estão amparados do ponto de vista jurídico para não excluir nada das aquisições até dia 31 de dezembro de 2022. É por isso que eu estou fazendo todo esse comentário aqui, tá? Outro ponto aqui, só para fazer um link, para não esquecer que está aqui no bullet, me chamou muito a atenção, isso eu queria que vocês olhassem, e a gente está analisando também do ponto de vista prático, né, como é que as empresas vão olhar isso. Tem uma disposição dizendo que as subvenções econômicas para as atividades de inovação tecnológica previstas nessas legislações aqui não são tributáveis para PIS/COFINS. E aí eu fiquei pensando, puxa, mas inovação tecnológica, em tese, vamos supor que eu tenho um empréstimo dado pelo governo para
para investir em atividades de inovação tecnológica que tem previsões específicas nessas legislações aqui. O que eu tenho no meu balanço em geral? Tenho um reconhecimento de despesa de juros, tenho uma alocação daquele caixa como despesa no resultado com despesas operacionais ou dentro do ativo diferido como gasto com pesquisa e desenvolvimento, enfim. Aonde que estaria essa receita que é não tributar, né? Então, esse é um ponto que eu queria só chamar a atenção de todos, porque passa desapercebido, mas, veja, acho que é mais interessante, mais complexo do que parece, tá? Talvez aqui a gente tenha uma oportunidade para ser explorada. Aí aqui eu comentei com vocês essa questão da possibilidade de tomada de crédito em relação ao ICMS nas aquisições, já contei essa historinha. E aí, olha só, pessoal, o que saiu aqui. Eles vedaram a apropriação de crédito para PiscoFins com relação ao IPI sobre as aquisições. Pessoal, isso aqui é muito claro na nossa visão que implica num aumento da arrecadação. Por quê? Porque antes havia uma distinção. Se o IPI é recuperável, ok, né? Não tomar crédito para PiscoFins. Mas e se ele é custo? Por que eu não poderia tomar crédito do IPI? Né? E essa IN, ela fecha essa porta. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto aqui, que nos pareceu bastante controvertido, tá? E aí, uma coisa que apareceu aqui que eu achei muito interessante foi a própria IN tirar os termos essencialidade e relevância do texto da IN, como dizendo, olha, o que vocês têm que usar como parâmetro historicamente para definir o que é insumo é a decisão do STJ de 2017 e 2018 que falava de essencialidade e relevância. A nova IN, ela tirou essas palavras do trecho, do artigo dos créditos e começou a fazer, digamos, menções taxativas, né? Então, queria trazer um especial holofote para essa modificação quando da alteração das INs. E aí, olha só o que ela colocou. Ela colocou que é possível tomar crédito de insumo sobre insumo. Então, aquela questão daquilo que você precisa de matéria-prima para você poder... ou seja, tudo aquilo que você adquire num período pré-operacional para você poder transformar aquilo num insumo para você. Então, tem todo aqui uma avaliação do caso concreto que tem que ser feita para saber se você consegue uma ampliação do seu crédito na entrada, não meramente olhando para suas aquisições, mas também olhando para o seu processo produtivo, tá? Outro item que me chamou a atenção é que você pode apropriar crédito sobre bens ou serviços utilizados após a finalização do processo de produção, fabricação, prestação de serviço. Isso, para mim, é super interessante que vocês avaliem, porque, veja, alguns argumentos aplicados pela Receita Federal, pelos representantes do fisco no CARF, pelo judiciário em determinados casos, era de que você não podia apropriar créditos de PiscoFins relacionados ao pós-produção. A pós-produção. Só naquele momentinho ali da produção. E eu acho que isso aqui é muito interessante, porque reflete um pouco aquele velho conceito da ampliação do conceito de insumo vinculado ao que é custo para fins de imposto sobre a renda. Então, ele foge bastante do conceito de ICMS e de IPI, que é um pouco mais restritivo nesse aspecto, que ele está muito relacionado ao contato direto com o próprio produto, né? Então, queria chamar a atenção aqui, eu acho que a gente tem oportunidades a trabalhar. Outro item, bens e serviços utilizados na decorrência de imposição legal. Então, queria chamar a atenção aqui para vocês que a norma estar reconhecendo isso, eu acho espetacular, tá? Moldes e modelos utilizados para dar a forma desejada ao produto produzido, desde que não seja ativo mobilizado. Materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização. Vocês lembram que todas as soluções de consulta falavam que só podia tomar crédito de limpeza, desinfecção e dedetização ou esse tipo de coisa quando estivesse relacionada a uma empresa prestadora desse tipo de serviço? E aqui ele não faz essa restrição, que é uma coisa fantástica, né? Porque
muitos processos produtivos, esse tipo de gasto ele é fundamental para que a atividade, que o produto seja produzido atendendo especificamente a normas de qualidade, né? Padrão de qualidade, enfim. Então, eu acho muito boa notícia. Contratação de empresas de mão de obra para atuar diretamente nas atividades de produção de bens e destinados à venda ou prestação de serviços. Então, isso aqui também, enfim, é o reconhecimento de que você pode contratar prestadores de serviço, né, e tomar crédito disso. Testes de qualidade, gente, achei espetacular esse tópico, tá? Assim, claro, pessoal, tem coisas aqui que não são novidades, estavam já em algumas manifestações da Receita Federal antigamente, mas é muito bom que isso seja trazido à lume novamente. Subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de serviços, frete seguro no território nacional quando da aquisição ou importação de bens utilizados como insumos. Então, aqui ele clarifica essa questão da frete e seguro nas aquisições. E aí, dispêndios com vale transporte e contratação de fretados para deslocamento de empregados. Aqui, pessoal, queria chamar a atenção do seguinte, a IN inovou. Ela trouxe uma sistemática de cálculo de proporcionalização da determinação desse tipo de gasto para aplicação de crédito que nem está em nenhuma legislação. Então, peço a leitura específica desse tema aqui para vocês. Só que, por outro lado, claro, como não poderíamos deixar de notar, existem restrições nessa IN. E uma das restrições dessa IN é a apropriação de créditos sobre gastos obrigatórios em razão de acordos e convenções coletivas de trabalho. E aqui, pessoal, a gente está falando aqui, poxa, o que a empresa gasta, por exemplo, com mão de obra interna, né? Que ela é obrigada a gastar, né? Então, sei lá, um vale-refeição, um convênio médico, aí tem que ser visto caso a caso o que está assinado na convenção coletiva de cada entidade, para cada região, né? Mas fato da vida é que esse tema aqui é um tema que vai ainda gerar muita polêmica, porque existe uma questão jurídica aqui de ordem, que é a equiparação de uma convenção coletiva de trabalho a uma lei. E isso está previsto no CLT. Então, se ela tem força de lei, por que ela não poderia ser enquadrada dentro do inciso anterior, que é gastos com imposição legal, né? Então, aqui eu acho que a gente tem um longo caminho de contencioso para perseguir, tá? Outro ponto foi a não inclusão expressa do ISS na importação de serviços na base de cálculo PIS/COFINS importação. Já tinha base legal, mas é importante que vocês saibam que isso está na IN. E, por fim, que nos chamou muito a atenção, é a instituição de limite nas penalidades por apresentação incorreta de FD contribuições, que seriam os arquivos digitais, no montante de 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere à escrituração. As multas aqui, pessoal, eram até 3% sobre o valor da transação informada incorretamente. Isso daqui eu achei muito mais justo em termos de interpretação da qualificação e da quantificação da penalidade do que a gente dispunha antes, tá? Então, acho bem interessante aqui, para todos aqueles que tiverem preocupação com a sua FD Contribuições, fazerem a leitura dessa IN com relação às multas e penalidades. Foram introduzidos também alguns comentários sobre a apresentação da FD com fraude, sobre alguns descontos nas penalidades em caso de retificação antes do procedimento de ofício. Então, chama a atenção de vocês aqui, porque houve alteração na IN e acho que é super importante que todo mundo veja esse tema. Isso, Paula, antes de você, no próximo, alguns itens que, primeiro que a instrução normativa da Receita, ele não tem o mesmo poder de uma lei e, portanto, acho que você citou alguns, tem alguns itens polêmicos nesses itens que você cobriu e você até comentou que talvez sejam sujeitos a alguns processos pelas empresas. Então, tipo, a gente pode esperar para aqueles itens mais controversos que poderiam haver processos para do lado das empresas se protegendo seus direitos
e talvez existem inconsistências entre essas instruções normativas e talvez alguma e legislação que trata do mesmo tema. Isso, olha, Kirian, a mensagem principal que tem que ficar com relação a esta instrução normativa para fechamento de 2022 e daqui para frente, claro, salvo mudanças de medidas provisórias subsequentes, é a seguinte: a instrução normativa, ela vincula a opinião do auditor da Receita Federal. Ela não vincula o contribuinte, a não ser que ele entre com uma solução de consulta para ele, e aí ele fica vinculado a o que a Receita Federal determinar para ele, certo? Agora, existem soluções de consulta COSIT, DISIT, que elas têm um poder vinculante maior, né? Porque elas têm um peso muito maior. Mas qual que é a mensagem que tem que ficar aqui? A Receita Federal manifestou seu entendimento, sua interpretação. Isso é o que está na lei? Não, não necessariamente. Não necessariamente é a interpretação que tem que prevalecer. O que a gente tem que ter no radar é que, se você, como contribuinte, está atuando de uma forma divergente do que a IN entende, do que a IN demonstra e prescreve, significa que provavelmente você vai ter que encarar um auto de infração, se a Receita Federal for te visitar. Agora, se você vai ser exitoso ou não na discussão desse auto de infração numa esfera administrativa e depois na judicial, isso é outra questão. Por quê? Porque, inclusive, para estes temas que foram tratados e posicionados pela Receita Federal, já existem decisões favoráveis para o contribuinte no âmbito judicial, entende? Então, o fato de eu ter essa IN, ela é importante para a gente monitorar o risco de autuação. Mas aí, se você me perguntar, Paula, mas então eu tenho que fazer uma reavaliação do meu risk assessment nos processos que eu tenho em andamento, nos autos de infração que eu tenho em andamento com relação a esses temas? Veja, claro que ser mais diligente é bom, mas fato da vida que a gente nunca pode deixar de ter no horizonte perfeito que existem decisões judiciais que têm um poder muito mais abrangente e que representam uma jurisprudência favorável, contrária a alguns entendimentos da Receita Federal que foram comentados aqui. O que a gente tem que ter no radar é, se eu estou fazendo diferente da IN, pode ser que eu seja autuado. Agora, se eu vou ganhar ou não, vai depender muito da jurisprudência judicial com relação ao tema e vai depender muito das provas que eu disponho para comprovar que aquilo é insumo para mim, tá? Então, enfim, diligência demais nunca é ruim, mas é importante que a gente não leve isso para o outro extremo, dizendo, nossa, então eu tenho que rever todos os meus legal opinions, meus tax assessment, de tudo, por causa dessa IN, entendeu? Não acho dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio aí, tá? Legal. E aí, só rapidamente, duas perguntas aqui. Um é de Leonardo Gonçalves, perguntando, mas sobre esse aspecto, a Lei Complementar 160 pacificou esta questão da subvenção para investimento contra custeio? Na nossa interpretação, a Lei Complementar ela introduziu um parágrafo 4º na Lei 12.973, que amplia o conceito de subvenção para investimento para todos os benefícios de ICMS, os incentivos de ICMS que estejam previstos no convênio 190, tá? No entanto, né, ainda existia na jurisprudência uma certa insegurança com relação a isso, porque a Receita Federal sempre voltava no caput do artigo 30 e falava que o caput não tinha mudado, e o caput dizia que eu precisava comprovar uma contrapartida por parte do contribuinte. O que eu vim trazer de novidade hoje é que a decisão do STJ do finalzinho do ano passado, em outubro, ela falou o seguinte, olha, se eu ainda tenho que comprovar, não ampliei o conceito de insumo, não faz sentido. Então, a Lei Complementar, de fato, ampliou o conceito de subvenção para investimento, sim, tá? Então, ela trouxe uma segurança para essa interpretação da ampliação do conceito de subvenção para investimento para todos os incentivos. Legal. E aí tem uma outra pergunta aqui de Valdero Matias, perguntando, de acordo com o que foi apresentado, então é possível reconhecer o crédito de PIS e COFINS na subvenção? Está correto o meu entendimento? Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais essa pergunta, tá? Porque, veja, existe lá uma previsão dizendo que as subvenções econômicas para inovação tecnológica não tem que ser
não ter que ser tributados para PiscoFins. Essa dedução que foi feita nessa pergunta é uma dedução muito inteligente. É uma dedução que eu fiz também. Eu pensei, poxa, mas se eu não tenho receita na inovação, eu só tenho despesa, então eu posso tomar crédito, né? Então, acho que é interessante que esse assunto fique no radar para ser explorado de uma forma um pouco mais profunda, porque não é exatamente esse o texto da Iene, mas naturalmente ele nos leva a essa conjectura, digamos assim, né? Então, acho que faz todo sentido aí essa indagação, tá? Legal. Eu acho que é isso por enquanto. Eu vi que você tem bastante material ainda. Tem bastante, Kiran, bastante. Mas vamos lá. Então, eu vou continuar e qualquer coisa você vai me interrompendo, tá, Kiran? Por favor. Legal. Este tema aqui de PiscoFins sobre receitas financeiras, pessoal, vou comentar por causa do seguinte. Está surgindo uma certa dúvida no mercado sobre a redução da alíquota de PIS e COFINS. Ela foi reduzida no finalzinho do ano passado, sobre receitas financeiras, tá? E aí, olha só, em 30/12, né, pessoal? Assim, realmente, nosso ambiente ele é bem agitado mesmo, né? E aí, poxa, isso faz uma diferença gigantesca para algumas empresas. Então, o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte. Houve a revogação, a redução dessas percentuais para 30/12 de 2022, com efeito imediato. Aí veio em 1º de janeiro de 2023, o decreto revogou aquele outro, falando, não, volta a alíquota normal. E aí tá todo mundo perguntando o seguinte, mas Paula, então o que vale agora? Né? Primeiro para 2022. Para 2022 vale o decreto que alterou. Não para o ano inteiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Só a partir do dia que publicou. Um dia. Agora, o que vale para 2023? Né? Vale ainda o decreto ou vale a partir de janeiro, né, de 2023 já volta a alíquota 465? Na nossa interpretação, não. Porque qualquer alteração que majore tributo tem que obedecer à anterioridade nonagesimal. Então, aqui eu chamo a atenção de todos vocês que já existem precedentes jurisprudenciais firmes no sentido do respeito da anterioridade nonagesimal. Então, a alíquota de 2,33 ao invés de 4,65 vai valer para todo este primeiro trimestre de 2023, ok? Então, esse ponto era muito importante porque vai dar um impacto muito importante aí para muita gente, tá? E aí vamos falar um pouquinho do STF, tá? Vou resgatar alguns temas que apareceram no finalzinho do ano passado, só para vocês não esquecerem, porque afeta 2022, tá? O primeiro foi o tema 756, que tem repercussão geral, no qual o plenário do STF reconheceu que a decisão sobre o que é insumo para PiscoFins cabe ao STJ. Então, procuraram o STF, bateram na porta e falaram assim, olha, STF, o STJ disse que essencialidade e relevância, e aí, o que você acha? Assim, eu acho que quem manda nesse assunto é o STJ, porque ele é ordinário, não é constitucional esse assunto, né? Então, que bom, graças a Deus, estão respeitando a Constituição, fico muito feliz. Agora, ele trouxe uns terminhos adicionais aí. Ele falou o seguinte, olha, o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade, né, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como o princípio da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Então, além daquilo que a gente já tem de essencialidade e relevância, temos que sempre ter em mente esses outros elementos aqui, acho que é importante, porque tem repercussão geral e são princípios que a gente tem que sempre levar em consideração. Agora, um ponto que eu achei interessante também, que foi apreciado, é aquela questão, sabe, dos bens que você, por exemplo, você tem um bem em seu poder. Aí você vende esse bem, depois a renda do cara que você para o cara que você vendeu. Então, você vendeu bem A para alguém B. Aí esse B foi lá e arrendou para você o mesmo bem. É um bem usado que era seu. Tem um artigo na 10.865 que fala que você não podia tomar crédito sobre o arrendamento desse bem que já foi seu. E aí eles perguntaram, esse assunto chegou no STF, e o STF se manifestou dizendo que o artigo é constitucional. Então,
Ou seja, está mantida essa restrição, tá, pessoal? Que havia uma discussão aqui com relação a esse assunto, tá? Aí, STJ. Pessoal, STJ aconteceu uma coisa bem importante, nossa, super importante, considerando que a gente está em pleno furdunço de reforma tributária. Saiu uma decisão, tá? Na segunda turma do STJ, ratificando a decisão que já havia sido proferida bem antiga, de 2009, da primeira turma do STJ, no sentido de entender que o JCP acumulado é, sim, possível, ele é válido, pode ser aplicado, enfim. E no que isso tudo nos afeta, né? Primeiro, que a primeira proposta de reforma tributária veio com lembra? Revogação do artigo do JCP. Para quem não utiliza esse instrumento, só fazendo uma breve introdução, o juros sobre capital próprio é uma modalidade de distribuição de lucro para os cotistas e acionistas, que tem a vantagem de gerar uma despesa dedutível na base do imposto sobre a renda para aquelas empresas que seguem a normativa da CVM e fazem com que isso não transite no resultado, uma exclusão na base do imposto sobre a renda e contribuição social. Qual é a questão aqui do JCP acumulado, pessoal? Poxa, eu fiz em 2022, né, o cálculo da TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, sobre o patrimônio líquido até 2021. Aí eu distribuí em 2022. Mas eu não apliquei não fiz esse cálculo para 2019, 18, 20, não fiz, né? Será que eu tenho direito a buscar esse juros sobre capital próprio, essa remuneração desse patrimônio líquido de cada ano calendário que eu deixei de distribuir? O que essa decisão aqui está falando que sim, tá? Então, mas esse assunto, assim, ele não é tão simples quanto parece, tá, pessoal? Existem sofisticações nessa discussão, bastante importantes, porque existem questões contábeis, de competência contábil, existem discussões relacionadas ao momento do reconhecimento dessa despesa, especialmente no que tange ao momento da deliberação dessa distribuição. Existem discussões específicas relacionadas à necessidade ou não de você retificar a ECF, que é a declaração de pessoa jurídica, de imposto de renda, se eu volto lá atrás ou não, existe uma discussão de efeito diverso. Então, não é um tema simples de implementar, é um tema simples de calcular, mas não de implementar. Então, aqui faço essa especial anotação, porque eu acho que vai ser o tema do ano de 2023. Se a ameaça da reforma tributária for excluir o JCP como modalidade de distribuição de lucros para o ano de 2024 em diante, este ano provavelmente vai ser o último ano que a gente vai poder distribuir JCP. Então, eu entendo que o momento é agora de avaliar isso, tá? E existe muito dinheiro na mesa aqui, porque tem muita gente com reservas paradas que distribuiu talvez nos últimos anos, ou em alguns anos, mas não em todos. Então, enfim, levanto aqui essa discussão. Ou seja, nesse ponto, ou seja, prepara-se para para distribuir tudo que der para o JCP este ano. A gente já teve essa discussão em 2021, lembra? Isso. Quando a gente estava na véspera de que a reforma da UPL 2337, se não me engano, ele estava lá na mesa do coronel, né? Acho que eu não lembro do nome dele, era um senador. Acho que era Antônio Coronel. E aí, não me lembro agora exatamente o nome dele, perdão. Mas o fato é que a gente estava na iminência de aprovar aquele projeto de lei e acabou não aprovando, né? E até o final essa revogação estava lá. Então, a gente tem que ter muita cautela aí com relação a esse tema mesmo, Kiran. Posso passar? Isso, pode passar. Se eu estou pensando mais um ano que a gente vai estar aqui nos pagados luz em dezembro, esperando para confirmar a forma que a empresa vai atuar no final do ano. De distribuir ou não. E eu não sei se todos os que estão aqui agora estavam no começo da nossa apresentação, Kiran, onde eu compartilhei a questão da matéria que saiu no Valor Econômico hoje do ministro Haddad, se manifestando formalmente sobre a aprovação da reforma da tributação sobre a renda no segundo semestre de 2023. Tá?
Então, realmente é uma iminência mesmo. A gente vai ter que ficar bem de olho, acompanhar muito de perto. Queria compartilhar com todos vocês que nós temos um grupo de tributo, tanto na CNI, quanto na Câmara Americana, quanto dentro da PwC, onde a gente está discutindo todos os itens da reforma tributária. Ele está acompanhando super de perto, então se vocês quiserem discutir, chamar a gente para conversar, a gente está sempre à disposição, tá? Outro tema que nos chamou muita atenção foi a discussão da exclusão do ICMS-ST nas bases de PIS/COFINS, porque muita gente ganhou, né? Todo mundo, né, que ingressou com a ação da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS ganhou. E aí, muita gente começou a calcular a exclusão do ICMS-ST da base de PIS/COFINS. Só que, do ponto de vista jurídico, legalista, puro, assim, o ICMS-ST não está sendo discutido na tese do século, né? E essa é a visão da Receita Federal, da Procuradoria, enfim. E aí algumas empresas ingressaram com uma ação específica para excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS, né? Então, eu queria chamar a atenção de todos aqui de que o STF entendeu que isso é matéria infraconstitucional, ou seja, a palavra final está com o STJ, e o ministro relator Gurgel de Faria proferiu voto entendendo que o ICMS-ST não deve compor o PIS/COFINS, o que é ótimo. Mas o julgamento foi suspenso por pedido de vistas, então provavelmente só vamos ter um deslinde dessa discussão em 2023, ok? Com muita sorte. E aí, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre as medidas de recuperação fiscal, pessoal, que saiu agora no começo desse ano, tá? Então, o primeiro tema, já comentei com vocês, que é a não integração do ICMS, do ICMS incidente nas aquisições para fim de cálculo de crédito PIS/COFINS. Aqui, pessoal, chuva de perguntas, eu sei, vou ter uma chuva de perguntas que vou responder todas as que eu puder, assim que a gente terminar aqui e começar a rolar a pravinha, mas queria já chamar a atenção de dois temas, tá? Primeiro, isso vale a partir de 1º de maio, então tem que ser respeitada a anterioridade. Segundo, vejo dois aspectos aqui que acho que a gente tem que tomar muita cautela. Primeiro é que a legislação fala em incidência, ela não fala em ICMS destacado. E aqui tem uma sutileza muito importante, porque o que o STF diz que você pode excluir o ICMS destacado não é um incidente. Tem casos onde você tem ICMS incidente não destacado. E aí? Então, você tira da aquisição que é incidente, mas você não na cadeia anterior, aquele ICMS compôs a operação. Então, são termos bem, digamos, pegadinha, né? A gente tem que ficar atento com isso aqui, tem que ficar muito atento, tá? Segundo ponto é que eu acho que, poxa, a gente está falando aqui de uma volumetria enorme de operações em determinadas situações e provavelmente isso aqui vai ter que vir via sistema, né? Vai ter que ser feito algum flagzinho dentro do sistema para demonstrar essa exclusão. E a gente não sabe ainda, outro ponto de atenção, como é que isso vai ser demonstrado nas obrigações acessórias. Então, teremos que aguardar um pouquinho. Este assunto aqui do voto de qualidade está dando o que falar, né, pessoal? Só para passar rapidamente, breves comentários, né? O que me chamou a atenção... Primeiro, assim, qual que é a discussão aqui? O voto de qualidade, ele representava um voto de Minerva. O que seria o voto de Minerva? Em caso de empate, alguém decide a favor de algum lado, né? Então, para onde que pende a balança? E, historicamente, o voto de qualidade era representado por um representante do fisco, tá certo? A questão toda é que, do ponto de vista histórico, toda vez que a gente tinha voto de qualidade, as decisões do CARF, elas pendiam para, em caso de empate, para que o contribuinte perdesse. E aí, o que me chamou a atenção nesse assunto aqui, pessoal, quero muito falar disso, muito, é que num documento que não foi MP, que foi publicado pelo Ministério da Fazenda, eles mencionam quais as teses mais relevantes que eles entendem que vão ter que rever no CARF, em virtude da volta do voto de qualidade. Queria chamar a atenção para esse documento. Se vocês não tiverem esse documento, pessoal, peçam aí para a gente manda para vocês, ou consultem lá no site do Ministério da Fazenda. Ele fala das teses, e olha só as teses aqui, pessoal, que interessante, ó.
JCP, pagamento acumulado, que eu acabei de falar, né? Compensação integral de prejuízos fiscais na extinção por incorporação. Coisa julgada da CSLL. Glosa de despesa de amortização de ágio na CSLL. Multa qualificada e ágio. Aplicação de acordos internacionais de tributação de controles coligados no exterior. Pessoal, tem casos aqui, tem assuntos aqui Isso, que já tem basta decisões favoráveis ao contribuinte, entendeu? Então, como assim revisar isso no CARF agora, entendeu? Eu estava pensando aqui, Paulo, se fosse colocar valores em cada uma dessas linhas, quanto que você acha que daria aqui? Nossa. Mano, só os assuntos de ágio já são bilhões, trilhões, enfim, uma conta gigantesca, né? Só um assunto aqui, né? Então, imagina, você juntar tudo isso aqui, né? Então, o que eu queria comentar é que é um pacotinho de maldades. E assim, a gente precisa ficar muito atento. E aí, nesse assunto especificamente, a gente ficou pensando como é que eu reagiria se eu fosse contribuinte, né? A gente queria se colocar no sapato de vocês. E assim, primeira coisa que nos veio à cabeça foi, se vai haver uma revisão das decisões, do posicionamento do CARF em virtude da reintrodução do voto de qualidade para essas discussões, o que provavelmente está dando a entender que todos os contribuintes que tiverem essas discussões vão perder no âmbito administrativo, faz sentido o discurso de entrar com o programa litígio zero até 30/4/2023. Que seria o quê na prática? Né? Seria em conjunto com a portaria conjunta da PGFN, né? Cadê? Não. Peraí. O programa de litígio zero, é isso mesmo. Ai, desculpa, pessoal. O que faz sentido esse programa porque você, desistindo de uma ação como essa, faz sentido você fazer uma transação com o fisco para pagar essa conta e se livrar dessa discussão. Agora, se livrar dessa uma discussão de bilhões não é uma coisa fácil, ninguém tem dinheiro sobrando, eu sei. E eu fico pensando, né? Caso eu perca no CARF, ainda tem o judiciário, né? Então, calma, né? Sim, não é uma boa notícia, não acho que é uma boa notícia. Mas queria comentar com vocês que foi aberta uma consulta pública hoje, para a revisão dessa medida provisória aqui, tá? Que fala da volta do voto de qualidade, tá? Já tô acabando aqui, Kiran, prometo. Aí aqui eles falam da transação para créditos tributários, justamente no âmbito desse contexto de você revisitar suas teses. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, tem uma questão aqui, pessoal, muito importante, que é que acho que o período para você ingressar nesse programa de transação com o fisco é entre fevereiro e março. Então, a avaliação do tax assessment de todas essas teses mencionadas pelo fisco nesse documento tem que ser agora. Né? Do ponto de vista de contencioso administrativo, veja, eu sei que do ponto de vista de contencioso judicial, não estamos falando disso, a gente está falando do contencioso administrativo, né? Voto de qualidade no contencioso administrativo. Então, muita cautela aqui. Talvez seja o caso de fazer uma reavaliação de tax assessment, talvez não, né? Mas eu chamo a atenção aqui que essa reavaliação ela está diretamente atrelada a uma decisão em fevereiro ou março de você ingressar com uma transação importante junto ao fisco para pagar essas contas, se você achar que a probabilidade de você ganhar é muito baixa e que não vale a pena discutir isso no âmbito judicial, tá bom? E aí, para finalizar, Kiran, eu queria comentar aqui com vocês quais são as teses que estão para ser julgadas em 2023, que acabaram sendo prorrogadas. Exclusão das subvenções na base de cálculo PIS/COFINS. E aqui eu queria lembrar aqui a pergunta do meu amigo, que ele estava falando de inovação tecnológica, mas eu não sei se ele estava falando de inovação tecnológica ou ele estava falando das subvenções mesmo para PIS/COFINS. Esse tema das subvenções para PIS/COFINS é um tema extremamente controvertido, mas na minha visão, uma oportunidade gigantesca, tá? Só que depende de alguns aspectos práticos importantíssimos. Tem que haver uma comprovação de que você não está repassando isso no preço, tem que haver uma comprovação de que você não é obrigado
pela normativa específica de concessão do seu benefício a repassar isso no preço. Então, tem uma série de ponderações aqui que são fundamentais para que você possa trabalhar essa oportunidade. Segundo tema, exclusão do PIS/COFINS na sua própria base de cálculo, que a gente já estava discutindo isso faz tempo, ISS no PIS/COFINS, que, puxa, afeta todos os prestadores de serviço de forma gigantesca, então não foi julgado ainda. E inconstitucionalidade da CID sobre remessas ao exterior, que é muito importante também. PIS/COFINS das instituições financeiras, DIFAL, olha só, DIFAL. E agora o voto de qualidade do CARF vai virar uma discussão de contencioso, certamente, tá? Então, enfim, esses são os meus comentários. Queria já deixar esse gostinho aí dos próximos assuntos que a gente vai discutir nos próximos webcasts, né, Kiran? Provavelmente desses 6, 7 tópicos, provavelmente todos eles a gente vai falar deles no próximo ano de 2023. Então, já queria deixar aí um gostinho aí do que nos aguarda. Uau, ou seja, vai ter bastante coisa a ser discutido ainda neste ano. Esse ano promete. É isso. Além da reforma tributária, ainda além da reforma tributária. Isso, talvez, sobre esse ponto de reforma tributária, só para entender, a questão, mas parece que essas falas foram bastante bastante ou seja, existe indicação de reforma tributária bastante ampla, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. E aí talvez dada a relevância dessa discussão, talvez vale a pena um pouco discutir isso, porque você falou que talvez no primeiro semestre sobre consumo e no segundo sobre impostos sobre renda. Exatamente, Kiran. A notícia diz isso e a gente, de bastidor, a gente tem a informação de que, do ponto de vista de tributação sobre o consumo, eles entendem que o texto já está bastante mais maduro, inclusive o fato deles terem incorporado o Bernard Arpin na equipe econômica é uma sinalização importantíssima disso, tá? E o fato deles terem feito a adesão do Brasil na OCDE via regulamentação de preço de transferência demonstra já um movimento no sentido de... Isso é obviamente, que o que eu vou falar agora é um comentário de bastidor, né? Obviamente que não é oficial o que eu vou falar exatamente agora. Mas esse movimento da introdução da OCDE dentro da legislação brasileira talvez sinalize para uma possível redução da alíquota nominal de imposto de renda nominal, né? Que era a proposta original, em harmonização com as práticas da OCDE ou dos países da OCDE, tá? Em contrapartida, uma tributação de dividendos. Então, eu acho que alguns sinais a gente consegue capturar, mas por enquanto a gente precisa aguardar os textos. Legal. E já estamos chegando aqui no final do webcast. Eu não sei se você quer fazer um sumário, algum lembrete para os participantes, porque parece que você cobriu muito tema aqui. Eu nem consegui repassar as perguntas, porque teve tanto tema para ser discutido. Então, Kiran, acho que as mensagens principais que eu queria passar para todos primeiro, novidade legislativa mesmo para 2022, não de lei, mas de IN, foi a IN do PIS/COFINS e o decreto do PIS/COFINS sobre receita financeira. Essas foram as duas normas mais importantes que saíram. Obviamente, a legislação de preço de transferência saiu, mas ela vale a partir de 2024, obrigatoriamente, com possibilidade de antecipação para 2023. Quando a gente fala de fechamento de 2022, a gente tem que olhar para a IN de PIS/COFINS e para esse decreto de receita financeira de PIS/COFINS. Ponto. Então, o recado final para esse encerramento desse webcast de 2022 temos que olhar para o balanço de 2022 pensando no que a gente viu de jurisprudência que eu repassei com vocês agora, que pode ter impacto especificamente, inclusive, na questão de subvenção para investimento, que eu acho que é muito importante, até para fins de levantamento de benefícios, de créditos, etc. Aguardar um pouquinho, do ponto de vista jurisprudencial, talvez, a questão da discussão da exclusão de subvenção para PIS/COFINS, porque a gente ainda não tem uma diretriz jurisprudencial, ou seja, para 22 talvez não seja o momento, mas a gente não perder do radar que a Receita Federal já está de olho em várias coisinhas, vários créditos, né? E algumas restrições. E aí, monitorar os riscos e os benefícios desses créditos. Agora,
acho que a gente não pode deixar de encerrar esse webcast falando que a gente tem que ter um pé no futuro, né? O que ficou claro aqui para todos, acho que a gente tem uma pauta gigante tributária para 2023, que a gente precisa se conversar muito, precisa se falar muito. E, Kiran, vou te pedir mais webcasts de tributário ainda esse trimestre, para a gente falar de muita coisa que vai surgir ainda este trimestre, tá? Então, vou pedir essa oportunidade para você, já deixo aí avisado para todos, porque cada um desses temas aqui demandaria um webcast só para ele. Legal, tá, excelente. Vamos Mas muito obrigada a todos, viu, pessoal? Isso, muito obrigado, Paula. E aí, de novo, tem várias perguntas, se quiser até Vou tentar ir respondendo já durante a prova, com certeza. Isso, legal. Então, agora chegamos na parte mais importante, onde Joyce vai nos falar quem vai levar o chocolate. Obrigado, Kíria. Agradeço a participação de todas e de todos. Hoje, a ganhadora foi a senhora Tassiana dos Santos, de Caxias do Sul. Parabéns, peço que aguarde o contato nosso. Obrigado. Legal, obrigado, Joyce. E agora a gente vai rodar o vídeo para aquelas pessoas que querem registrar o treinamento para fins de CRC. Nós temos a prova e a gente vai rodar o vídeo aqui para chamar a atenção de todo mundo que está... que para todo mundo que quer pontuação para fins de CRC, agora para voltar para a prova. E já está rodando. Legal. Agora, para fins de registrar o treinamento com treinamento formal para fins de CRC, as pessoas, além de ficar conectado 1h30 das 2 horas, tem que acertar 3 das 4 perguntas. Então, está chegando para vocês. Agora, a primeira questão, número 1, qual que é a nova norma contábil para contratos que entram em vigor em 1º de janeiro de 2023? Então, essa é a primeira pergunta. Você vai ter 4 perguntas e aí tem que acertar 3 das 4. Se você não acerta a primeira vez, não se preocupa, que vai ter uma segunda, vai ser repetido, onde você vai ter segunda tentativa. E aí, falando sobre nosso webcast de hoje, então, tratamos dos temas do fechamento do ano, tanto do ponto de vista contábil, para fins de... tocamos em temas regulatórios e discutimos, ou seja, os temas dos covenants para final de ano, os temas de reestruturação de dívida, isso sempre gera efeito no resultado agora, combinações de negócio, que sempre é um item que gera discussão, operações estruturadas, que tem uma série de normas sobre operações estruturadas, julgamentos críticos, e riscos sacados, são tópicos quentes para fins sempre tem que ser tópicos quentes, inclusive para fins de CVM, impairment, como o aumento de taxa de juros agora no final do ano, que tem gerado o efeito o efeito de redução do valor presente dos fluxos de caixa e, portanto, talvez um risco maior de ter despesas oriundas do cálculo de impairment agora no final do ano. Sobre outros tópicos regulatórios, nós temos a CVM 59, que impacta o conteúdo da fórmula de referência com base em dezembro de 22, que requer a divulgação de informações ESG. Temos a Lei 14195, que impactou direitos minoritários, que impactou uma série de temas de governança cooperativa. E também tivemos a CVM 160, que impacta a nova arcabouço para fins de oferta no mercado de capitais do Brasil. E, em termos de temas fiscais, tivemos uma longa lista de discussões com Paulo de temas fiscais, ou seja, já para dezembro, com impacto para dezembro 22, tivemos uma lista de tópicos que são muito importantes, que estão sendo discutidos em 2023, além de reforma tributária, onde está sendo discutida uma reforma tributária de consumo no primeiro semestre e de imposto sobre renda na segunda. Então,
tem um enorme volume de informações do lado fiscal que discutimos hoje, além do... E entre... e essa tópico, talvez que até tomou bastante tempo só para a gente conseguir passar a lista dos tópicos que foram emitidos no final do ano, no início de 2023 e aquelas esperadas para o ano 2023. Acho que com isso, esses foram os tópicos que discutimos no webcast de hoje. Aí, só para a gente, para que aquelas pessoas que a gente não conseguiu responder a sua pergunta, pode enviar direto para os panelistas de hoje. Aí tem os e-mails deles e aí você pode conectar direto no LinkedIn das pessoas. Todo mundo está no LinkedIn. E aí eu queria também avisar que o evento na semana que vem vai ser um evento que vai estar também valendo para fins de treinamento CRC, para fins de pontuação, vai ser mesmo parte do programa Novas Perspectivas e, portanto, é um treinamento formal mais focado nas normas norte-americanas, na regulamentação norte-americana, que está entrando para dezembro 22, e sendo o maior mercado de capitais no mundo e também por ter muitas empresas brasileiras listadas nos Estados Unidos ou diretamente como FPIs ou subsidiários americanos, acaba sendo um tema muito importante, inclusive acaba tendo influência nas outras normativas que nós temos no Brasil. O volume das normativas, novidades no ambiente norte-americano é muito grande também, acho que você vai ver só pela lista de publicações que nós temos sobre os vários tópicos, das atualizações do SEC, dos temas climáticos, dos temas da regulamentação sobre os auditores, que também impacta as empresas, e até acho que é interessante, a gente vai começar talvez até dar maior enfoque sobre os temas do PCAOB, uma vez que eles começaram a citar os nomes das empresas em algumas de suas matérias. Então, pela primeira vez, estamos vendo que, historicamente, foi citado só o nome do auditor. Agora está começando a ser citado o nome do auditor e também o nome da empresa que se refere-se o item específico sendo discutido pelo PCAOB. Então, é um novo ambiente e nós vamos tentar, obviamente, discutir isso discutir semana que vem. O evento, por quarta-feira ser feriado em São Paulo, a gente vai fazer o evento na terça, pelo fato que nós temos várias pessoas do exterior e vai ser 8h30 da manhã em Nova York e vai ser 10h30 da manhã aqui no Brasil. Então, a gente vai começar nosso evento às 10h30 e vai ser em inglês, mas vai estar valendo para fins de treinamento, para fins do CRC e para fins dos outros treinamentos aqui no Brasil. E, obviamente, todo mundo vai ser a mesma regra, tipo, obviamente, pode mandar suas perguntas. Nós vamos ter nós gostamos de receber as perguntas e as provocações interativas e a gente espera ver todo mundo então na terça-feira que vem. Aí talvez só estamos vendo, estamos aqui em termos da nossa prova, já estamos na última prova aqui. A última pergunta da prova, ou seja, que já é a repetição das 4 perguntas. Então, estamos na última repetição da 4ª pergunta e acho que com isso vamos encerrar nosso webcast de hoje. Muito obrigado, espero ver todo mundo na semana que vem e muito obrigado pela contribuição de todos e todas. Muito obrigado.